Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal de palestras espíritas aqui no YouTube. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado, têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. O tema desse vídeo é as drogas e suas implicações espirituais. Agradeço a Deus a oportunidade da realização desse trabalho. Mas um dos problemas mais graves da sociedade humana na atualidade é o consumo indiscriminado e cada vez mais crescente das drogas, por parte não somente dos adultos, mas também dos jovens e, lamentavelmente, até de crianças, principalmente nos grandes centros urbanos, os quais nós temos muitos aqui em nosso país e pelo mundo afora também. A situação é tão preocupante que cientistas de várias partes do planeta reunidos chegaram a uma conclusão muito difícil de se pensar nela. Uma situação complicada mesmo. Dizem eles que os viciados em drogas de hoje pode não só estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos, e ainda não nascidos. Porque o consumo da droga expõe o organismo ao enfraquecimento, o que eleva as chances de contrair outras doenças. O efeito da toxicidade das drogas nas células provocam graves alterações metabólicas e comprometem a fisiologia dos órgãos do corpo. O consumo de drogas, lícitas e ilícitas, podem causar diversos efeitos colaterais no organismo, em curto período, ou em longo período, ou em longo prazo, como mudanças no apetite, no sono, alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, desenvolvimento de doenças mentais e de outras complicações, como o próprio câncer. Estamos aqui vendo e analisando uma conclusão da ciência, a ciência falando sobre o corpo humano. Nós, espíritas, sabemos que o corpo humano é um veículo de progresso, porque na realidade eu não sou um corpo humano. Eu tenho um corpo humano, mas eu sou um espírito. E aquilo tudo que o corpo humano coloca para dentro de si vai trazer complicações para mim, espírito, trazendo para mim complicações futuras. Prossegue a análise dizendo que diante de tal flagelo e de suas terríveis consequências, não poderia, claro, o espiritismo, uma doutrina, uma religião comprometida com o crescimento integral da criatura humana, na sua dimensão espírito-matéria, deixar de associar àqueles segmentos da sociedade que trabalham pela preservação da vida e de seus ideais superiores, em seus esforços de erradicação de tão terrível ameaça. O efeito destruidor das drogas ele é tão intenso que extrapola os limites do organismo físico da criatura humana, alcançando e comprometendo, como falávamos há pouco, substancialmente o equilíbrio e a própria saúde do seu corpo perispiritual, trazendo complicações para aquilo que somos, um espírito. Tal situação, somada àquelas de natureza fisiológica, psíquica e espiritual, principalmente as relacionadas com as vinculações a entidades desencarnadas em desalinho, respondem indubitavelmente pelos sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais a que vemos submetidos os viciados em drogas. Em instantes tão preocupantes da caminhada evolutiva do ser humano em nosso planeta, cabe a nós espíritas não só difundir as informações antidrogas que nos chegam do plano espiritual, trazida pelos benfeitores que nos assistem, mas acima de tudo,
entender e atender aos apelos velados que esses amigos espirituais nos enviam, com seus informes e relatos contrários ao uso indiscriminado das drogas, no sentido de envidarmos esforços mais concentrados e específicos no combate às drogas, quer no seu aspecto preventivo, quer no da assistência daqueles já atingidos pelo mal. Esse vídeo é muito importante para que nós façamos uma reflexão sobre a utilização da drogadição, qualquer tipo de drogas, que permeiam em nosso meio, na atualidade, como nunca antes, em nossa história como espíritos encarnados no planeta Terra. Nunca as drogas estiveram tão presentes em nossa sociedade. Nunca foram utilizadas em tal proporção como agora. Nunca trouxeram tantos problemas como nos trazem agora, em virtude exatamente do uso desenfreado que muitos dos nossos irmãos em desequilíbrio fazem da droga. E a droga hoje ela é oferecida, lamentavelmente, em todos os lugares, porque o fornecedor da droga, ele se enriquece com uma facilidade muito grande, porque ele tem à disposição dele fornecedores, que também se enriquecem. Diversos países aqui da nossa América do Sul são produtoras de tais drogas que chegam até ao nosso país, o Brasil, são distribuídas em todos os lugares, depois são levadas para a América do Norte, são levadas para a Europa também. E lamentavelmente não se consegue, muito embora haja uma atenção muito grande dos meios policiais para o combate da droga, mas não consegue se evitar. Toneladas e toneladas são apreendidas todos os anos, aqui nas nossas fronteiras, nas nossas cidades, mas mesmo assim, a quantidade de drogas ainda é extremamente elevada. E a utilização da droga, ela traz implicações espirituais que quase não conseguimos imaginar. Os males que elas nos causam. Porque nós somos espíritos, espíritos em processo de evolução, de crescimento, mas ainda espíritos imperfeitos, sujeitos então àquilo que a sociedade nos oferece, sujeito à influenciação que o meio nos oferece. Como hoje nós temos uma quantidade extremamente maior de festas, então a utilização das drogas também, ela é muito maior. E nem sempre nós nos damos conta de continuar fazendo o combate, combater, orientar, porque cada um de nós é uma individualidade. Nós tomamos as decisões que julgamos que sejam as corretas, mas o que ocorre? Nem sempre nós temos o equilíbrio suficiente para vencermos a tentação do uso das drogas, visto que elas estão à mão. Com muita facilidade se compra a droga, lamentavelmente, apesar do combate muito grande que é feito com relação à droga aqui em nosso país. Mas pensemos nisso. Esse é um vídeo de alerta para todos nós. O Espiritismo tem essa função de nos trazer a informação de que somos espíritos. Então a utilização das drogas, ela acaba distorcendo, acaba prejudicando a qualidade do nosso corpo físico, levando-nos ao próprio desencarne, ou seja, à morte do corpo físico. Mas nós não somos somente um corpo físico, nós somos um espírito que temos um corpo físico, corpo esse que nós estamos prejudicando pelo uso das drogas. Por isso que a doutrina espírita vem nos alertar para que nós
não somos um corpo físico. Nós somos um espírito que possuímos um corpo físico. E nós estamos, pela utilização da nossa vontade como espíritos, prejudicando esse veículo extraordinário que Deus nos forneceu para que nós o utilizássemos para nosso crescimento, para nossa evolução. Que possamos em todos os instantes combater a utilização do uso da droga, não utilizá-la de forma nenhuma, vencer a tentação ao qual nós somos expostos. Porque, sem dúvida nenhuma, ela trará para nós futuras complicações, que teremos, claro, pela bondade divina, a oportunidade de nos reequilibrarmos, mas haverá muito choro e ranger de dentes, conforme nos ensinou Jesus há mais de 2000 anos, se nós permanecermos em desequilíbrio ainda. Pensemos nisso. Procuremos estudar os efeitos da droga no corpo físico e também para nós como espíritos. E propaguemos isso sempre que pudermos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.